O número de vagas PJ e cooperado vem aumentando muito nos últimos tempos, principalmente na área de TI. E por causa disso, eu venho recebendo inúmeros pedidos para informação, para falar um pouco mais quais são os prós e contras. Muitos alunos me procuram com medo de ir para o PJ, porque tem uma incerteza, tem um desconhecimento sobre como lapidar da melhor forma. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, onde eu vou trazer os prós e contras, vou explicar os 3 modelos e vou explicar também como se amparar para cada um deles. Então fica comigo até o final do vídeo e não perde nada. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Henrique e esse é o Comentando Código. Então vamos começar. O primeiro que a gente vai falar é o CLT. O CLT é o mais conhecido, é o que os nossos pais, avós tinham como modelo de trabalho. E o CLT se mantém até hoje. Porém, nos últimos anos ele teve uma flexibilização um pouco maior sobre questões de benefícios, questões de formato de trabalho, horário de trabalho. Porém, continua ainda sendo o mesmo CLT de antes. Então, se a gente puder colocar como prós e contra do CLT, a gente acha como prós estabilidade, a gente acha a questão de uma segurança em caso de demissão, então a gente tem fundo de garantia, seguro-desemprego. Seguro-desemprego para a área de TI até não é uma garantia tão grande, porque geralmente o salário da área de TI ele não condiz com o benefício do seguro-desemprego, mas existe esse cara também. Principalmente o fundo de garantia dependendo do tempo que tu tá numa empresa. Um outro benefício, que eu não sei se eu considero tão benefício assim, é o INSS. Em caso de acidente grave ou em caso de doença que precise afastar por muito tempo da empresa, é possível utilizar de atestado e utilizar até mesmo de se encostar no INSS. Além disso, ainda tem a questão dos benefícios, porque por mais que tenha essa flexibilização, muitas empresas ainda constam com o benefício, que eles falam que é o CLT Full, que é benefícios para transporte, benefícios para alimentação, benefícios voltados a plano de saúde, todos esses benefícios inclusos na CLT. A principal desvantagem da CLT são os descontos. Quando a gente chega num salário de mais ou menos 7 mil, os descontos se tornam astronômicos. A gente está falando de descontos de 27% em imposto de renda, a gente está falando em desconto de INSS. Dependendo do plano de saúde, a empresa já não cobre 100% ou não cobre nem a parte que ela cobrava inicial, os 50%. Então, existe muitos descontos. Porém, existe um adendo. Quando a gente está entrando numa área que a gente ainda não tem muito conhecimento e a gente também não recebe muito, o CLT ele é uma boa forma da gente ter uma certa estabilidade para ter um tempo de crescer. Não entenda essa estabilidade como zona de conforto. Então, não utilizem da CLT para sentar em cima do cargo e não querer crescer na carreira, e sim como uma forma de inicialmente não ter os descontos da CLT, porque até um certo valor o funcionário não tem descontos na CLT, tirando o INSS, tem uma certa estabilidade e muitas vezes por ele ser CLT, a empresa ainda cobre alguns custos do funcionário. Por exemplo, muitas empresas que eu conheço, quando o profissional é CLT, ele acaba tendo uma participação, a empresa paga uma parte do plano de saúde dele. Só que, consequentemente, como a empresa paga uma carga tributária muito grande em cima do funcionário, porque fora os descontos que o funcionário recebe, a empresa também paga muitos impostos sobre um funcionário CLT. Com isso, ele não pode oferecer um salário, a empresa, no caso, não pode oferecer um salário muito alto, porque esse salário quase dobra quando a gente fala em impostos da empresa. Então o CLT ele atinge um teto quando a gente fala em valor, mas ainda falando dos descontos, a gente possui algumas formas de diminuir esse desconto e ter uma restituição no imposto de renda. Então a gente pode falar em investimento em previdência privada, a gente pode falar em questão de educação, a gente pode falar em questão de saúde. Então se eu estou pagando meu plano de saúde lá, eu posso descontar, eu posso abater e ter parte desse valor de volta. Se eu estou utilizando para pagar um estudo que se enquadre nos aceitos pelo imposto de renda, esse valor vai voltar. E a questão de saúde também. Fora que para quem não é muito regrado com dinheiro, é muito bom o CLT por ele propiciar um fundo de emergência para caso de demissão, caso de saúde, caso tenha que construir uma casa. Aproveitando, falando nessa questão de casa, a linha de crédito para um profissional que é CLT é muito mais fácil de ser justificada. Então, quando tu tem uma carteira assinada, as linhas de crédito para financiamento, o que eu não acho uma boa ideia, mas para muitas pessoas é a solução. Então, uma linha de crédito para financiamento é muito mais fácil para um funcionário CLT do que para um funcionário PJ. Bom, então vamos começar com
O PJ, antes da gente falar do cooperado, que é uma outra segmentação muito parecida com o PJ. Então, quando a gente fala do PJ, primeira vantagem, e eu acho que uma das mais enormes, são a possibilidade da empresa pagar um valor mais alto para o funcionário e dar total autonomia para o funcionário utilizar o dinheiro dele da forma que ele achar melhor. Tá? Então, eu posso ganhar o meu salário inteiro e eu me responsabilizar pela minha parte de saúde, pela minha parte de segurança, pela minha parte de educação sem precisar ser descontado. Porém, nem tudo são flores. Tem a questão da instabilidade, porque um funcionário PJ, dependendo do contrato que ele assina com a empresa, ele simplesmente pode ser demitido hoje e pedirem que ele pare de trabalhar no final do dia ou amanhã. A outra questão é que nem todos os PJs possuem benefícios. Então, muitas empresas, quando tu é PJ, ela não te possibilita questão de saúde. Às vezes, eles não te proporcionam nem a possibilidade de contratar um plano de saúde vinculado. Tu tem que correr por trás e fazer no teu CNPJ para que não tenha vínculo na empresa. Muitas empresas, quando a gente fala em PJ, os contratos não têm férias, os contratos não têm possibilidade de utilização de atestado, possibilidade de dias remunerados, quase nenhuma. Então, quando a gente fala em PJ, tem que ter muito ciente que uma pessoa, para ser PJ, ela tem que ser muito organizada e ter um bom planejamento, porque ela precisa dar conta de tudo que a CLT já faz para ela automaticamente. Então, quando tu é um PJ, a parte de saúde, a parte de fundo de emergência, a parte de um fundo caso tu se machuque, pensar nas férias, ter um valor a mais pensando em imposto, a questão de tributação, porque vai ter que ter um contador, o contador vai ter que retirar as guias certinho, tu vai ter que pagar as guias certinho, porque senão entra como dívida ativa na União e isso dá um monte de enrosco, inclusive negativando o CNPJ. A seguir, eu vou falar um pouquinho mais como se precaver sendo PJ, mas antes, como isso funciona para PJ e também para cooperado, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o cooperado. Cooperado é uma forma que surgiu, não para todas as áreas, mas que na TI existe bastante, que é uma forma de ser um acionista da empresa que trabalha e com isso ter uma série de vantagens, seja ela em tributação, seja ela em questão de benefícios, porque como tu não é uma empresa só, tu é um coletivo, nesse coletivo é mais fácil negociar plano de saúde para que ele se torne mais barato, seguro, cotação de aluguel de carro, então tudo isso fica mais barato por ser um coletivo. Porém, quando a gente fala em cooperativa, a cooperativa tem que ser muito bem estudada e ver se ela é uma cooperativa séria e uma cooperativa que sabe colocar no plano de pagamento lá o formato correto de distribuição, porque senão no final das contas vocês também vão ter que pagar os impostos lá do CLT. Então, basicamente, tem que procurar uma cooperativa séria e que entenda muito bem sobre essa questão de imposto e tributações. Beleza, mas quando a gente fala de PJ e de cooperado, a gente cai na mesma questão. A gente não tem estabilidade e a gente tem uma questão de ter que fazer tudo. Na cooperativa, até a parte de recolhimento, de guias e pagamento referente a imposto, ele é automatizado. Então, vocês têm uma facilidade nessa questão também com a cooperativa. Mas, basicamente, todo o resto, vocês ficam descobertos, coisas que o CLT tem automático, por mais que a gente possa dizer que não nos valores corretos. Então, quando a gente fala de PJ ou de cooperado, algumas coisas precisam ser pensadas. A primeira delas, e a mais importante de todas, é o contrato. Como que o contrato é alinhado com a empresa. Então, alguns pontos que eu geralmente falo para os meus alunos e falo para todos os conhecidos. Leia-se o contrato, fala em questão de benefício, tá? Então, entenda quais são os benefícios. Ah, eu vou ter dia de folga, como que eu faço se eu fico doente, como que vai ser a minha hora, como que vai ser recolhida a minha hora, qual a base de tributação da minha hora. Quando eu falo base de tributação, é qual o cálculo que é feito. Eu trabalho 168 horas mensais, eu trabalho 176, qual a quantidade de horas que eu trabalho no mês. Além disso, tem que saber também se tem férias, como que são essas férias, se são um período remunerado ou não, como que vocês se enquadram no tipo de notas, se vocês podem ser MEI, dependendo do valor que vocês tributam anual, se vocês têm que ser microempreendedor, tudo isso tem que estar muito bem alinhado. Só que existe uma outra coisa que pouca gente olha e tem que ter um cuidado muito minucioso, que é a questão de NDA e a questão de não concorrência. Porque tem muitas empresas que elas vão lá, te contratam e colocam como cláusula de não concorrência que tu não possa exercer o que tu exerceu dentro da tua empresa, ou dentro do cliente que eles estão te colocando. Só que, uma vez que tu entrou para programar, por exemplo, e eles te bloqueiam isso, eles estão dizendo que quando tu sair da empresa, tu não pode programar, tu não pode exercer o que tu exerceu lá dentro. Isso é comum que tenha a questão de NDA, que vocês não possam
externalizar o fluxo, processo, ferramentas de concorrência com o cliente, tudo isso daí é normal. Agora, quando a empresa te proíbe de trabalhar, esse contrato tem que ser revisado instantaneamente. Beleza, agora que a gente já falou do contrato, a gente já tem um contrato alinhado, a gente já sabe se tem direito a férias, sabe se tem direito a ficar doente ou não, se ficar doente, de quem é a responsabilidade, sabe quais são os benefícios. Tem outras coisas que a gente precisa fazer pós começar a trabalhar. Então, o primeiro que eu digo, e o mais importante de todos, é ter um seguro de vida. E não é pela questão de morrer. Também pela questão de morrer. Mas hoje, os seguros de vida, eles têm muitas cláusulas para ser utilizadas em vida e não em morte. Então, por exemplo, eu quando me tornei PJ, eu fiz um seguro de vida onde eu tenho um negócio chamado DIT. Ele diz basicamente que se eu não puder trabalhar naquele dia, eu ganho mesmo parado. É como se fosse uma espécie de INSS do meu seguro de vida. Então, se eu ficar doente 15 dias, eu ganho por aqueles 15 dias. E eu escolhi qual era o valor que eu queria ganhar diariamente. E isso ajusta o valor do seguro de vida. Também tem uma questão que é colocar ferramentas de trabalho seguradas. Por exemplo, um programador sem uma mão, ele vai perder a capacidade parcial de exercer a profissão. Então, muitas vezes, isso é quase uma aposentadoria forçada. Então, tem que ter no teu seguro de vida uma forma de te proteger sobre isso. Quando vocês forem fazer um seguro de vida, tenham muito claras as questões que vocês podem utilizar em vida e não se preocupem só com a parte de e se eu morrer, tá? Porque a parte em vida é a parte mais importante, é a parte que te custa mais valor e é a parte que pode te dar um rombo maior e te prejudicar a longo prazo. Então cuidem a parte de ter um seguro para invalidez, um seguro que se vocês não puderem trabalhar por um determinado tempo, tenha uma cobertura pagando o valor diário de vocês. E falando nessa questão também de saúde, é muito importante ter um plano de saúde. Um plano de saúde que, por mais que tenha coparticipação, um plano de saúde que seja realmente bom. Porque, às vezes, pensar que, eu junto dinheiro. Uma internação, às vezes, te consome o valor de muitos anos de trabalho. Então, se tu tem um plano de saúde bom, caso vocês precisem de uma cirurgia, precisem de uma internação, precisem de um atendimento, isso vai fazer total diferença na vida de vocês. Essa é a questão do barato que custa caro. Muitas vezes as pessoas, eu não vou pagar um plano de saúde porque é muito caro no mês, mas quando ficam doentes, acabam perdendo todas as reservas que tinham. E falando em reserva, a gente entra num ponto que eu gosto muito de ressaltar, seja para CLT, seja para PJ, mas para PJ é ainda mais importante, que é o fundo de emergência. O fundo de emergência ele é uma espécie de caixa de segurança caso aconteça alguma coisa de errado com vocês. Então, por mais que o mercado esteja aquecido, pode acontecer de vocês virem a ser demitido, de vocês terem que pagar alguma conta, alguma dívida, alguma coisa. Sempre lembrando que a gente tenta não fazer dívida quando é PJ, porque é uma dívida com um valor que vocês não teriam, mas esse fundo de emergência serve como uma segurança para vocês. Por exemplo, teve muitas pessoas que foram demitidas durante a pandemia e a gente pensava sempre em um fundo de emergência de 6 meses, mas teve pessoas que ficaram 1 ano desempregadas. Esse fundo de emergência foi pouco. Então, o fundo de emergência é uma forma de ter tranquilidade trabalhando. Por exemplo, eu tô trabalhando para uma empresa brasileira e eu quero me arriscar numa empresa americana. Se eu tenho um fundo de emergência, eu consigo me arriscar nisso e mesmo assim ter uma segurança para desenvolver o meu trabalho lá sem pensar que eu vou ser demitido amanhã. E para finalizar, a gente tem os valores envolvidos em custas pessoais, tá? Eu sempre falo que é um fundo de folga. O fundo de folga é, por exemplo, se a tua empresa não te proporciona férias remuneradas, vocês têm que ter em mente que esse valor tem que estar dentro do salário de vocês e distribuído durante o ano. Por quê? Se a empresa proporciona que vocês tirem 15 dias de folga, mas não paga esses 15 dias, vocês têm que ter esse valor distribuído no ano todo para que aqueles 15 dias já estejam pensados dentro do orçamento de vocês. Da mesma forma, caso vocês não tenham DIT e vocês fiquem doentes, vocês têm que ter um fundo para que vocês consigam ficar esse tempo sem trabalhar. Beleza, então finalizando. Mas qual é o melhor modelo? Não existe uma resposta certa. Existe a que faz mais sentido para cada um. Para mim, há muitos anos, é o PJ ou o cooperado. Mas para outras pessoas, o CLT faz muito sentido. E eu realmente entendo, principalmente quando os meus alunos são novos na área de TI, eu sempre indico para eles que a CLT talvez seja o melhor modelo para eles, tendo em vista fundo de emergência, alguns já têm família, outros ainda estão na casa dos pais, mas estão pensando em ter sua vida própria, e isso dá uma estabilidade para que eles cresçam na área e tenham uma segurança desenvolvendo o trabalho deles, sem ficar preocupado com a parte de ser demitido amanhã e acabar não dando a atenção que
que deveria para o seu trabalho. Mas basicamente também não tem por que se preocupar tanto com o PJ e com o cooperado. São modelos que em várias áreas já são adotados há muito tempo e têm suas vantagens, têm as suas seguranças, desde que seja com uma empresa séria, com um documento bem lapidado e que tenha segurança para os dois lados. Então coloque no papel e veja se faz sentido para vocês. Sempre pensem que um PJ ele tem que ter um X a mais. Tem pessoas que dizem que tem que ser o dobro do CLT. Eu já não acredito nesse valor, acredito num valor bem mais baixo, mas sim mais alto do que CLT. Coloque no papel, veja se faz sentido para vocês e caso faça sentido e a empresa for séria, não tenha medo. Só cuidem das questões que eu falei nesse vídeo. Se gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e bota aqui nos comentários se faltou alguma coisa ou se tem alguma coisa que queria saber mais. Quando vê a gente faz um vídeo 2 sobre esse assunto.